Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. E estamos iniciando o mês de julho de 2023, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Toda a introdução do áudio sempre iniciamos de uma forma oracional. Então, vamos estar orando a partir de uma oração para este mês. E também vamos nos recordar aqui o tema de oração que o Papa nos pede para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa ou Apostolado da Oração. A intenção para julho é, por uma vida eucarística, rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma em profundidade as relações humanas e disponham ao encontro com Deus e com os irmãos. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este ano de 2020, para julho de 2023, eu escolhi uma oração chamada Súplica ao Preciosíssimo Sangue, para pedir a cura de qualquer doença do grupo sanguíneo. Preciosíssimo sangue que escorrestes em profusão das chagas do corpo sagrado do Salvador, para purificar o mundo, lavai minha alma manchada por meus numerosos pecados e dai-me um sincero arrependimento deles, a fim de que possa tocar Jesus Cristo e conseguir que Ele me perdoe. Veja meus males, minha tristeza, as provações que angustiam meu coração, todas merecidas por meus pecados. No Jardim das Oliveiras, regastes a terra quando Jesus, aflito com a aproximação de sua cruel paixão, agonizava e sofria para resgatar os pecadores. Vinde pela Santa Comunhão aliviar minhas penas e devolver a saúde ao meu sangue doente, se assim for a vontade de Deus. E tendo recebido vossa marca sagrada, que o anjo da morte não ouse aproximar-se de mim, nem possa doravante afastar-me da vossa proteção, sob a qual eu quero sempre viver. Amém. Vamos rezar também para as intenções do Papa Francisco, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e depois um Salve Rainha, consagrando todo o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra e a leitura para o mês de julho. E nesse 3 de julho de 2023, nós vamos hoje lembrar, de São Tomé Apóstolo, por isso que a cor litúrgica é vermelha desta segunda-feira, dia 3 de julho. São Tomé, aquele que só acredita o vento, não é mesmo? Isso que muitas vezes a gente ouviu por tantos anos, E atualmente eu tenho ouvido agora uma profissão de fé muito importante, que ele é um dos apóstolos que se ajoelha e fala, meu Senhor e meu Deus. Jesus, logicamente, vai usar desse apelo do que Tomé fala para dizer, você crê porque me vês? Bem-aventurados aqueles que nunca me viram, não vão me ver mais, nós não vemos o Senhor Jesus, não fizemos parte ali da Santa Ceia, da Paixão de Cristo, mas bem-aventurados aqueles que não veem e creem, mesmo assim.
Muito bem, então para esta segunda-feira, nós vamos retomar aqui a leitura do livro Os Encontros de Jesus, de Dom Henrique Soares da Costa, editora Eclésia. Quer dizer, Eclesiai, né? É que tem a Eclésia, se não me engano. Essa editora Eclesiai, ela tem várias publicações importantes para a Igreja Católica. Eu falo assim, né, para identificar outra editora. E tem gente que não gosta, porque talvez tenha muito material mais tradicional da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não vive de modinhas, né? Até vou fazer um comentário aqui, é o pitaco do mundo. Há muito tempo atrás, quer dizer, tem isso também. Tem duas coisas que eu vou falar. Tem a ver com um site chamado Top Livros. A Top Livros é aqui de Curitiba, é um saldão de livros, inclusive até sei onde fica a base dele aqui. Não é perto de mim, mas é caminho de uma linha de ônibus. E há uns anos atrás aconteceu uma situação que até eu comentei em áudio aqui, porque o canal existe desde 2018, né? Desde maio, alguma coisa assim. E nesse período 2018 em diante, eu tinha feito umas pesquisas no Top Livros e teve uma época, muitos livros do Padre Manzotti estavam nesse saldão, porque a Top Livros é um saldão de livros. Ele vende para livrarias, atacado, para clientes e livrarias, então é atacado e varejo. E tinha muito livro do Padre Manzotti, dos antigos mesmo, primeiros livros dele, tava tudo lá. Aí passou mais um tempo, eu não pesquisei mais. Esses dias, recentemente, eu resolvi dar uma sapiada lá. Ficaram de alguns padres aí, sabe? Mas do Padre Manzotti não tem mais, né? Então, mas o que aconteceu? Tem muito material da editora Loyola, que é uma editora da Congregação dos Jesuítas aqui no Brasil. E aí vem essa. Então, a primeira coisa que eu ia falar é isso, do Padre Manzotti, né? Que tinha muitos livros do Padre Manzotti, da editora, não sei se Petra, acho que antes da Petra. Eram outros livros. E aí, mas eram os de início, assim, quando ele começou, né, a escrever, a editar. E depois, com relação a esse negócio de Igreja Católica não é modinha, não é assunto de modinha. Então, nessa Top Livros tem muito livro da editora Loyola, que é do tempo da modinha. O que é a modinha? Teologia da Libertação. Tá tudo encalhado lá. Até não vou mentir, achei até um livro de um professor da faculdade. Não vou falar o nome do livro. E tive péssimas experiências, não só eu, a turma inteira. Qualquer turma que passasse por ele, a primeira prova ele sempre dava, a nota mais alta era 4. Gostava de humilhar, sabe? Ele não é daqui, ele é de Pernambuco. Não tô falando que todo pernambucano gosta de humilhar o próximo. Mas essa mania do povo que vem de fora achar que tem que tratar da mesma forma que trata lá em Pernambuco, eu acho muito feio, né? Porque ele vive até hoje aqui, né? Vai se aposentar como professor da Federal. Mas o livro dele tá encalhado desde 2018, que eu tenho acompanhado, né? Doutorado lá, virou livro com uma editora importante da parte acadêmica, tá encalhado lá já tem anos, né? Estão falando que, bem feito e tal, mas é aquela história, né, meu povo? Eu, se fosse muito amiga dele, até falaria, olha, tem aí uns 300 exemplares aí parado, eu, se fosse o senhor, comprava e vendia para seus alunos num preço razoável, né? Porque tava sendo vendido por um preço, assim, bem micho mesmo. Mas como eu não tenho contato com esse professor, e esse professor também eu não tenho boas lembranças, deixa lá, né? Mas se você faz história na faculdade aqui federal, procura aí os professores. Tem um livro dele aí, tá aí na Top Livros, tá? É professor, não é professora não, é professor. Inclusive até achei um material, até tô pensando se eu não compro. Eu já tive aquela revista, aí sim uma revista de história, não é da Federal, é uma publicação, não sei se é da UERJ ou da UFRJ. Também tá encalhado ali na Top Livros, mas é um material importante porque tem um artigo de se não me engano, de uma historiadora,
que fala o histórico, a formação das escolas como nós concebemos hoje, né? A partir do final do século XIX, começo do XX, qual que foi a ideia principal? Era uma revista, é que assim, cheguei a ter bastante livros, assim, eu fui desmontando todas as bibliotecas. Atualmente eu tenho a minha biblioteca só de material católico, não tenho nada de história mais. Me arrependi de ter me desfeito só de um livro, que é o Legenda Áurea, que foi no bolo todo lá do... Mas também tinha um outro material que não me interessava mais, né? Aí o livro foi no bolo todo. Só esse que eu lamento ter repassado. Os outros mesmo que eu tenho que comprar de volta, não tem problema. Mas tem um que valeria a pena, porque eu já fiz alguns comentários e tudo, e antes que passe por fake news, eu tenho que estar com o livro de novo. Que, na verdade, não é um livro, é uma revista, um periódico, né? Nem existe, nem sei se existe periódico, né? Acho que o periódico existe em forma de PDF virtual, né? Que nem um exemplo de periódico, que a gente chama de periódico, porque você pode inclusive citar ele em algum trabalho, em algum artigo, é o Vida Pastoral na parte religiosa, Vida Pastoral da Paulus, tá? Muito interessante aquilo lá. Então, mas existiam muito mais periódicos na parte acadêmica, e aí um deles, da década de 90, vai falar sobre o histórico das escolas, assim, como começou as escolas. Talvez você ache assim, mas para que eu quero saber disso? Olha, para você que tem, assim, tá com problema, assim, de entendimento, por que as escolas, né, não tem mais segurança, você vai colocar teu filho lá, aí teu filho é perseguido porque é católico, ou é visto que alguém é perseguido por causa da cor, porque é gordinho, porque isso, porque aquele outro. Olha, só tenho que informar que a escola é um ambiente de muita violência, seja física, moral principalmente, assédio moral em todos os sentidos. Não é sexual só, não. É moral. Perseguições. É professor que quer dar palmatória, entendeu? O que é palmatória? É tacar aquela madeira pesada na mão das crianças. Colocar cone de escrito burro na cabeça e deixar no cantinho. Humilhar o aluno mais burrinho, mais pobre, né, por parte do professor. Então, por mais que se fale que o ambiente escolar tem de ser um lugar de conversa, não existe isso. Tanto se fala para modernizar a Igreja Católica. Acho que sabe o que tinha que modernizar de verdade? Não é o modernizar, tinha que humanizar. Não um retardamento humano, sabe? Tem gente que acha que humanizar é... Ai, tadinho de você. Não é isso. Né? Tinha que ter mais respeito, cultivar um pouco mais de valores, porque as crianças estão chegando sem nada, sem valor nenhum, sem educação nenhuma. A gente está criando uma geração de mimizentos mesmo. Se eu que já estou mimizenta, imagina a geração que está vindo depois, bem depois de mim. Então eu queria mostrar que historicamente o ambiente escolar ele é um ambiente extremamente violento, porque ele não foi projetado para isso, para dar conhecimento ao aluno. Ele foi projetado como se fosse uma prisão para crianças mesmo. Então é isso que eu ia falar para vocês, tá? Então quando eu vou ver quando que eu vou comprar esse material. Comprando lá, eu falo onde é que tem. Se vocês quiserem comprar, vocês comprem por lá. Quem é professor e tal, acho que vale muito a pena. Inclusive, é uma revista que fala sobre história da família. É uma parte da pesquisa dentro da graduação de história, da pós-graduação de história, que é a história da família, né? Questão de migração, famílias imigrantes ou migrantes, né? A história de um local. Então, não sei se ainda está no top ainda da onda, mas tinha uma época que tinha muita força esse tipo de pesquisa, né? Bom, então falei. Mas se você quiser dar uma sondada, lá eu encontrei inclusive 2 livros importantes de Papa Bento XVI, que também vou ver se eu compro porque está numa promotion lá para cliente físico. Imagina se você que tem livraria, né? Mas tem que garimpar muito, porque como eu falei, material religioso, que foi o que eu busquei, por exemplo, tem muita coisa sobre teologia da libertação ou aquelas coisas místicas tipo autoajuda. Agora, na parte de história e geografia, tem coisa importante. Até esse do professor aí, que eu não vou com a cara aí, é importante, né?
É um assunto interessante. Ele que não é interessante, né? Como pessoa. Quem gosta de... quem estuda material de Segunda Guerra Mundial, principalmente no Ocidente, porque isso é um parâmetro meu, tá? História da Segunda Guerra, para mim, é dividida em 2 locais geográficos. A história na parte ocidental, que é a Alemanha nazista, e a parte oriental, que é o embate entre Estados Unidos e Japão, tá? Mas se você gosta de história da Segunda Guerra, a parte assim de aquela coleção da Abril que era caças, tinha uma coleção pequenininha da Abril que era sobre objetos bélicos, né? Não é objetos, ai, como é que se diz? Máquinas de guerra, pronto, máquinas de guerra, aviões, tanques, cruzadores, tem aquela coleção da Abril lá, quase completa, tá? Então eu sugiro, pode entrar lá que você compra. Muito bem. Volta aqui comigo. Então vamos ler aqui o capítulo 2, o encontro com os 4 primeiros discípulos, a prontidão para seguir Jesus, do livro Dom Henrique Soares da Costa. Eu vou falar só esse capítulo, só dar um gostinho desse capítulo, para que você tenha um gostinho, né, de querer saber mais sobre Dom Henrique, e aí, a posteriori, porque isso daqui vai em 2 ou 3 áudios. Então hoje, terça, quarta, aí já acabou, porque ele é muito sucinto, mas muito... ao mesmo tempo muito completo, muito complexo também, tá? Então vamos lá. Primeiro, comecemos escutando o evangelho que nos narra mais o encontro do Senhor. É o início do ministério de Jesus, logo depois que João Batista foi preso, conforme Marcos 1, versículo 14. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco consertando as redes. Logo o chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Marcos 1, versículos 16 a 20. Caminhando, passando a margem do mar da Galileia, Jesus vê Simão, Pedro e André, Tiago e João. Vê-os nos seus afazeres, na vida miúda de cada dia. É aí que o Senhor nos vê e vem ao nosso encontro. Existe um sério risco de não percebermos essas vindas do Senhor a nós, essas suas passagens pela nossa vida, os apelos que Ele nos quer fazer. Certamente aqueles 4 tinham seus planos, seus sonhos, seus afazeres concretos, imediatos. Certamente estavam empenhados no atoleiro do dia a dia. E o Senhor de repente aparece, passa, faz um convite estranho desse que muda o rumo de toda uma existência. Vinde em meu seguimento. Isto é, segui-me, vinde atrás de mim. O Senhor convida não somente a partir, mas a partir como discípulos, partir atrás, seguindo pelo caminho que um outro irá traçar. Eu vou parar por aqui, porque aí amanhã tem uma parte para meditação, tá? Vou deixar anotado. Já fica essa reflexão. Eu vou ter que... Então, eu quebrei aqui a parte do parágrafo, porque depois tem o seguimento do parágrafo, depois para meditar. Entendeu? Aí eu vou deixar pro áudio que vem. Então, de repente, eu dou uma esticada no áudio, né? Leitura do Dom Henrique Soares é assim, para meditar. Mas hoje a gente vai ficar com essa meditação. Será que Jesus já chegou em nós, falou, segue-me, e a gente não seguiu? Cada um tem que saber de si. Eu, particularmente, eu sei de mim. Mais ou menos o período e tal. Porque sempre tem aquele momento de Jonas, né? Eu não quero! Aí vai lá, foge no barquinho, o barquinho é engolido pela baleia, né? Pelo peixão, e fica lá meditando na barriga do peixe, né? Não. Aliás, esses dias eu vi uma notícia muito... É triste porque quase que o pessoal morreu lá, num naufrágio, né? Mas não deixa de ser meio Jonas. Esse período aqui no Brasil, na costa brasileira, acho que é período de reprodução para as baleias e vai vindo um pinguim. Não que o pinguim queira vir, né? Mas principalmente baleias e tal, que geralmente ficam na região da Antártida.
Porque veja, gente, a gente tá passando pelo inverno, mas você pensa como é que não é o inverno lá na Antártida. É bem pior, né? Então eles migram para a parte um pouco mais quentinha do inverno, né? Que é a litoral brasileiro. E aí, não sei se foi na costa do Rio de Janeiro ou lá em Santa Catarina, mas aqui, né? Seria aqui para baixo. Um iate tava com, não sei se 9 pessoas dentro e a baleia do nada deu um ops, né? Deu um chega pra lá no iate e derrubou todo mundo pro mar, né? Então é preciso tomar cuidado, né, gente? Então as baleias estão vindo com seus filhotinhos, estão vindo buscar alimento, vir em águas um pouco mais quentes do que na região mais fria do planeta, que é a Antártida. E às vezes tem esses encontros, né? Esses choques assim, né? Muito bem. Falar em saldão de livro, aquela, né, que não perde a oportunidade de fazer você gastar dinheiro. Então, falar em saldão de livro, a Paulus tá com um saldão bom lá, hein? Não tem tanta coisa de teologia da libertação. E a Paulus é uma editora que eu super indico. Ela tem um material muito importante, assim. Então, se quiser, entra lá. Se você tem o Facebook, você vai e gosta de curtir essas coisas católicas, vai aparecer o patrocinado da Paulus, que é o Saldão de Livros, acho que até 1º de outubro. Então, se fosse você, dava uma olhada lá. Tá? Tem umas coisas bem interessantes lá também. Tem um até com 80% de desconto, gente. Tem 2 livros do Papa Francisco lá que me interessou, mas ainda tô pensando na Top Livros e no Papa Francisco da Paulus, né? Aí eu tô pensando, mas se você garimpar um pouquinho, tu vai achar umas coisas interessantes, inclusive na parte de filosofia, você que é seminarista, ou você que quer presentear um seminarista, parente seu, amigo seu, dá uma sondada lá, tem umas coisas a respeito de São Tomás de Aquino, desses filósofos da Igreja Católica, né? Porque eu não entendo muito desse negócio de filosofia religiosa católica, não é minha praia. Nunca gostei de filosofia, vou ser bem franco em falar, né? Então, dá uma olhada que você encontra, tá? Inclusive, esse livro não tá na promoção, tá? Nunca está. O História da Filosofia da editora Paulus. Acho que são 4 volumes? Do Giovanni Giovannini. Não lembro se são esses autores, mas eu sei que tem um material de história da filosofia que é voltado para estudante de graduação em filosofia, mas principalmente da seminaristas assim que fazem a faculdade, que era bom ter ou fazer um coletivo aí de seminarista, vamos rachar e ter o livro e tal, né? Que esse é muito bom, inclusive tem um capítulo sobre patrística do Reale. Ai, acho que é Reale, né? Aí eu sou péssima. Tem coisas assim que já passou tanto tempo. Eu tô vendo até a capa do livro naquela época, assim. É um material grande, enorme. Acho que é do Reale. Giovanni Reale. Acho que eu tô confundindo. Giovanni. Eu não sei porque que vai Giovanni. Não, acho que é Giovanni Reale, né? Esse é um material da Paulus. E eu lembro que tinha uns colegas lá, metido a intelectual, que ficava ostentando, abraçado com ele, assim, levando na faculdade, né? Historiador também precisa ter umas noção de filosofia, né? Nós temos duas cadeiras, é ótimo, 2 disciplinas no primeiro ano de História da Filosofia da História. Desculpa, Filosofia da História. Horrível. Ainda mais quando chega em Hegel, a dialética. Credo. Porque você acha que a dialética vem de Marx, né? Não, vem de Hegel. Aí é filosofia alemã. Gente, filosofia alemã é horrível. Porque aí o Hegel fala de 300 milhões de espírito. Eu não sei o que ele fala do espírito. É espírito da história. Só que aí cada espírito é um espírito diferente. Quem fez faculdade de ciências humanas entenderá, né? Mas tem essas fases meio medonha, né? Fazer o quê, né? Então, gente, vamos lá. Então, a primeira leitura de hoje, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Primeira leitura, né? Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus.
Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, o responsório, né? Salmo 116 ou 117, com o refrão: Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. E o evangelho de hoje, João 20, versículos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me vistes? Me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar, deixa eu pegar aqui. Vamos recordar o evangelho deste dia 2 de julho, que foi a solenidade transferida, né? Do dia 29 de junho, então foi para esse dia 2 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo. Então o evangelho foi Mateus 16, versículos de 13 a 19. Em que Jesus diz assim: O que dizem ser o filho do homem? Aí todo mundo fala, não, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é um grande profeta, falam que até é João Batista, e aí Jesus pergunta a Pedro: E você, o que dizes que eu sou? Quem eu sou para você? Para mim, o Senhor é o Messias, o prometido de Deus, o que dizem que viria e está aqui na nossa frente, né? É o que Pedro fala, tá bom? Gente, vou me despedindo por aqui, fiquem em paz, na paz de Cristo. Desejo a todos uma ótima semana também, né? A gente já entrou nesse período de julho, então para algumas pessoas é férias, porque tem filhos e tudo, e geralmente as pessoas vão estar curtindo aí umas férias, certo? Então, juízo aí para vocês. Paz e bem.